Glórias e glórias e glórias ao Senhor. Boa noite a todos, a paz esteja convosco. Eu queria pedir aos irmãos, nesta noite do dia 20 de outubro de 2021, esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Queria pedir aos amados irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Gálatas 4, do 7 em diante. Nesta quarta-feira, nós vamos dar início, continuidade ao nosso estudo do livro de Gálatas. Nós estamos gravando o estudo do livro de Gálatas, às vezes na igreja, às vezes em data separada, quando tem uma mensagem especial para a igreja, mas o importante é que nós estamos dando continuidade, a essa sequência de palavra que tem abençoado muitas vidas para a glória de Deus. Gálatas 4:7, assim diz a palavra de Deus. Assim já não é mais escravo, mas filhos. Se és filhos, é também feito herdeiro de Deus. Nós paramos o estudo na semana passada nisso. E nós fomos exaustivos, Falamos sobre ser filho, sobre ser herdeiro de Deus. Falamos sobre o espírito de adoção. Falamos sobre a maravilha de servirmos a Deus. Falamos sobre como é maravilhoso, jactante, nós termos o Senhor como Deus da nossa vida. E Paulo, no capítulo 4 de Gálatas, está falando que o Evangelho isenta-nos da lei. Ou seja, nós temos que ter essa noção. Nós somos, parece, que é exaustivo nesse estudo, a repetição no sentido de, poxa, entendi, o cerne da questão é o povo judeu voltar-se para a graça e não para a lei. Só que toda a dinâmica do estudo, a gente vai trazendo cada peculiaridade ali. Então vamos continuar em Gálatas 4:8, assim diz a palavra de Deus. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Paulo, ele está trazendo agora à igreja de Deus a responsabilidade, de quem é você com Jesus e quem é você sem Jesus. Porque uma coisa era nós, quando estávamos, presos em nossos pecados, em nossos delitos, presos na nossa ignorância, e outra coisa é a nossa vida, depois de conhecer a verdade, depois de conhecer a revelação do Evangelho. Irmãos, a Bíblia é bem clara em falar que Deus não traz à tona o tempo da ignorância. Deus, ele não traz à tona o juízo de Deus sobre uma pessoa que não conhece a sua palavra, o juízo de Deus sobre uma pessoa, que não fazia determinadas atitudes, e essas atitudes eram feitas por ignorar as Escrituras, por não saber, terá uma sanção muito menor do que aquele que faz. Por isso que quando você vê um religioso, uma pessoa que até tem cargo, até se intitula um sacerdote, e essa pessoa infelizmente usa a graça, a dádiva e a boa vontade do Senhor para de alguma forma trazer escândalo, ai dela. Se você observar em Apocalipse, fala sobre os ai, ai daquele. Esse ai é uma expressão, hoje no português seria uma ortodontopéia, no sentido de ai, ui, dor, mas nós temos que entender que é um significado de um juízo muito grande. Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Portanto, eu começo a falar como Paulo queria, ensinar a igreja de Gálatas. Você hoje, nascido e remido, você hoje escolhido, você hoje, que se tornou um crente em Jesus Cristo. A Bíblia é muito dura com aqueles que retrocedem.
O Deus de paz e o Deus da graça de Deus é o mesmo Deus que exercerá o juízo. Nós, enquanto estamos em vida, pregamos o amor de Deus. Mas haverá um momento que o juízo do Senhor há de recair sobre todo homem. E aí eu acho que é um erro da falta de sabedoria, de empatia de muitos. Anunciar esse juízo com amor, não com julgamento, não com espírito de superioridade, não com imposição de erros, porque todos nós somos alvos da graça de Deus. A diferença minha e sua, que tem Jesus, para uma pessoa que não tem, é que somos alcançados pela graça do Senhor. O Senhor, com sua misericórdia, nos alcançou. Mas percebam, né? Quando conheceis a Deus, servieis que por natureza, né? Aos que por natureza não são Deus. Paulo, ele está falando, a Bíblia diz que um provérbio, né? Que da porca, né? A porca lavada, ela volta à lama. Por isso que Jesus vai falar, não lanceis pérolas aos porcos. O provérbio está falando isso. Não sejais como esse. Sabe, a Bíblia também vai falar, Jesus, em uma parábola, que um homem, ele foi lá, limpou a casa, adornou ela, sabe, fez tudo. Mas deixando essa casa vazia, vieram, né, 7 demônios. E esses demônios significam que o estado daquela pessoa era pior do que antes que se encontrava. A verdade é que uma pessoa literalmente afastada do Evangelho, ela está sob uma influência espiritual. Perceba, eu não estou falando de uma pessoa que deixou de ir para a igreja, tem 7 demônios, não é isso. Mas uma pessoa que abandona o Evangelho, renuncia, ela é uma pessoa que vai ter ali uma carga espiritual contrária, afundando a sua vida, muito maior até do que ela tinha antes de conhecer a Jesus. E outra palavra dura sobre aqueles que retrocedem. Jesus diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de receber o reino de Deus. Então, meus irmãos, Paulo está falando aos Gálatas, olha, quando vocês não conheciam Deus, serviam outros deuses. Mas hoje, irmãos, nós que estamos em Jesus, não podemos retroceder. Não podemos retroceder nem mesmo 1 milímetro da graça e da bondade do Senhor. Amém? Versículo 10. Versículo 9, perdão. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, ao qual de novo quereis servir? Conhecendo a Deus e sendo conhecido de Deus. Olha que coisa tremenda, né? O termo bíblico conhecer, ele não é do mesmo étimo do português. Você olha assim e pode falar, eu conheço o presidente da República. Ah, você conhece. Como você conhece? Pela televisão. Talvez uma pessoa possa conhecê-lo melhor, seus parentes, seus amigos. O nível dos filhos é diferente, da esposa. O termo conhecer a Bíblia é o termo da intimidade conjugal. Quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, né? Ele já conhecia Eva. Mas esse termo conhecer é que ele desfrutou da sua maior intimidade. Então, quando eu conheço a Deus, é diferente de uma pessoa, né? Por isso que muitos chamam de Senhor, e nem todos são senhores, é no reino do céu. Porque falar de Deus qualquer um fala. Uns falam com apostasia, outros falam com deboche, outras pessoas falam, né, do nome de Deus escarnecendo, outras pessoas falam do nome de Deus, sabe, zombando. Mas é necessário que nós falemos do nome do Senhor, conhecendo a Deus. Então, meus irmãos, diante do Senhor, conhecendo Deus, tendo intimidade com o Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E sendo conhecido de Deus, eu acho que isso é o ponto máximo da intimidade com o Senhor. Não é a questão da onipresença do Senhor e da sua onisciência, de que a Bíblia diz no Evangelho que Deus sabe até
quantos fios de cabelo há na tua cabeça. Deus é poderoso para isso. Deus é poderoso para chamar as estrelas do céu com nome. Mas eu falo sendo conhecido, né? Conhecido por obras, por simplicidade, sendo servo. Uma passagem impressionante do reino espiritual está em Atos. A Bíblia diz que alguns homens, né, vendo Paulo fazer exorcismo, né, tentaram expulsar o demônio e falaram: esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. E ali aquele demônio falou: conheça Jesus e conheça Paulo. E você, quem é? E a Bíblia diz que aquele demônio se apoderou de todos aqueles homens, bateu, surrou e o dispensaram nu. Porque uma pessoa possessa com o espírito demoníaco tem uma força incrível. Somente o nome de Jesus é autoridade espiritual para amarrar aquele demônio, para repreender aquele demônio. Então, meus irmãos, você tem que ser conhecido do Senhor. E como que você se faz conhecido de Deus? Tendo Jesus como seu Salvador, sendo o templo do Espírito Santo, fazendo com que o Senhor faça morada, obedecendo, estudando a Bíblia, ouvindo a palavra, pregando o Evangelho, sendo melhor do que ontem. Nós não somos perfeitos. Às vezes, muitas pessoas querem colocar julgo na nossa mente, sabe? Mas nós não somos perfeitos. A nossa maior luta é ser melhor do que ontem e ser melhor ainda amanhã. É pela graça de Deus. Por isso que Paulo vai falar que ai daquele que está em pé. Ninguém está em pé porque tem um pós-doutorado, um mestrado ou é teólogo. A pessoa está em pé porque o poder do Espírito Santo de Deus e sua generosidade espiritual é poderosa para realizar a obra de Deus da maneira que lhe apraz. Esse é o poder do Senhor. Esse é o poder do Cristo ressurreto sobre a nossa vida. É desta maneira, desta única maneira, que importa que sejamos conhecidos pelo poder e pela glória do Senhor. Amém? Vamos dar continuidade. Rudimentos fracos. Aí Paulo fala, vamos voltar no versículo 9, é o seguinte, Gálatas 4:9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez as pobrezas, etc. Irmãos, como que você vai retornar, né? Como que você, conhecendo a Deus, você vai retornar a rudimentos tão frágeis, conhecendo o Senhor? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu gosto desse salmo, eu já devo ter ministrado alguns estudos sobre ele, mas estudo nunca é demais, que é o Salmo de Asaf, né? Salmo 73, se você puder abrir sua Bíblia comigo. Salmo 73, né? Vou esperar, vou pegar um copo d'água ali, enquanto você abre sua Bíblia. Salmo 73. Salmo 73, assim diz a palavra de Deus. Verdadeiramente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Amém, igreja? Verdadeiramente, né? O Senhor é bom. Mas onde que eu quero chegar? Esse salmo mostra Asaf, né? Olhando para o mundo, olhando para o ímpio, né? Então, como a própria palavra de Deus, né, falou em Gálatas, como pode vocês voltar a esse rudimento fraco, ou de novo querer servir? Como pode a pessoa que conhece a Cristo, que conhece o Senhor, se satisfazer, né, com a inveja, se satisfazer com as doutrinas de demônios, se satisfazer com qualquer coisa que não seja o chamado de Deus? Olha o que Paulo diz, o Salmo 73. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tive inveja do soberbo, a ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto na sua morte, seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações mortais, não são afligidos pelos males humanos. A soberba lhe finge o pescoço como um colar.
os olhos deles são inchados de gordura. Versículo 8. Zomba e fala malícia, na sua arrogância ameaça com a opressão. 9. Salmo 73, tá? 9. Ergue a boca contra os céus. 10. Pelo seu povo volta a eles e bebe água em abundância. Dizem, né? Como sabe Deus, né? A pessoa blasfemadora. Como sabe Deus? Uma interrogação. Deus não sabe de nada, né? Ou há conhecimento notícia. Assim são os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Asaf é um salmista que tem vários salmos. O Salmo 75 é dele, o Salmo 74. É uma pessoa que redigiu os salmos como Davi. Mas por algum momento, né, ele se vislumbrou, né, e nesse mundo de tentação. Na verdade, que em vão purifiquei meu coração, em vão lavei minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado. Se eu tivesse dito, farei assim, teria traído a geração dos meus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei soberanamente perturbado. Agora, olha que coisa interessante, né? Asaf fica ali perplexo em ver a vida que ele acha que seria uma vida ideal, porque Satanás ele é bom de campanha, né? As pessoas passam na televisão, você vê esses relacionamentos aí, né? Todos fora do caminho do Senhor, a forma, o modelo, e as pessoas acham que são a família perfeita, né? A família perfeita é aquela que é real, que discute, que briga, mas sempre está ali junto um do outro, se respeitando, né? Quando a gente fala briga, diverge, né? Mas sempre está ali amando, um ajudando o outro. Então, meu irmão, não olhe para as fachadas, né? Não olhe para as fachadas. Satanás quer que você olhe. Ninguém conhece a vida do outro. Pare de achar que a grama do vizinho é mais verde. Comece a agradecer a Deus pelo que você tem, pela sua família, pelo seu filho, pelo seu emprego, pelas suas lutas. No mundo tereis aflições. Jesus não prometeu uma vida mansa, mas prometeu uma vida em triunfo, de vitória. Amém? Prometeu uma eternidade com Ele, salvo, uma vida próspera, mas na presença de Deus, com tribulações, com angústia, mas sempre vencendo para a glória de Deus Pai. E aí Asaf falou o seguinte, Salmo 73, 16. Quando tentei compreender isso, fiquei soberanamente perturbado. 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Meu irmão, aí Asaf vai falar um monte de coisas, eu vou voltar para Gálatas. Asaf só saiu daquela turbação, daquele estágio ruim, quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele voltou a olhar para Deus. Nós temos que olhar para o Senhor, não é para as circunstâncias, né? Deus ele é temporal, presente, passado e futuro pertence ao homem, o Cronos. Por isso que a Bíblia diz que 1000 anos é como um dia, 1000 anos é como um dia para o Senhor, um ano é como 1000 dias, porque Deus é temporal, Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer esse milagre ainda que racionalmente você olhe e não tenha mais hipótese. Ainda que o tempo Cronos tenha passado, o tempo de Deus, o Kairos, né? Ele pode ser estabelecido na tua vida. Não fique preso a tempo, a forma, a modelo. Para Deus, para o Senhor, nada é impossível. Nada é impossível. Então, meus irmãos, diante do Senhor, diante da tua grandeza, diante do teu poder, eu oro ao Senhor, clamando a Deus, clamando a Jesus, que venha estar realmente, né, de uma maneira digna diante de Deus, digna diante de Cristo, digna diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Que você esteja assim. Gálatas 4, 10. Guardai dias, meses, tempo e anos. Olha a superficialidade que a igreja de Gálatas queria voltar. É crente, sabe? Querendo ser esotérico. É crente acreditando em horóscopo, Sagitário com câncer. Nós somos cristãos, meus irmãos.
Nós não temos superstição, nós temos fé, nós temos Cristo. Sabe, pare de ser bobo, porque hoje está cheio de igreja mal intencionada, né? Eu estou falando das mal intencionada. Eu respeito os trabalhos diferentes do meu, como eu quero ser respeitado. Porque há pessoas que querem essa demanda, necessitam ter algo. O que é mais fácil, né? Ser um servo, uma serva obediente, crer, trabalhar, estudar, ter um Senhor na tua vida, ou simplesmente tocar numa chave, tocar não sei o quê, fazer uma campanha, dar um voto e conquistar algo. A vida não é fácil assim não, meu irmão. O que nós conquistamos é pela fé, o justo vive pela fé. Eu estava vendo aquele caso público, né, da morte do médico, do pai do médico Ítalo Marcílio, e nós vimos, né, que aquele homem, né, um cirurgião bem sucedido, né, estava entrando na clínica e tomou um tiro ali, uma covardia ímpar, né, foi ontem, né, meu Deus, um médico, um cirurgião, uma família maravilhosa, sabe, um padrão financeiro que poucos têm, num bairro nobre do Rio de Janeiro. Fala para a esposa que vai voltar, tchau, né? Estava vendo depoimento, tchau, gata, eu vou voltar. E não voltou. A vida é um sopro, meu irmão. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas você vive pela fé. Quem é autônomo, quem vive nessa vida, não tem emprego fixo, um vendedor, um profissional liberal, um profissional, ele tem perspectivas de algo. Mas pode ser que um credor seu não pague, outra pessoa não pague. Então, meus irmãos, eu oro a Deus, eu oro a Jesus, eu oro, Senhor, sabe, pedindo a Deus que você venha ser iluminado por uma maturidade espiritual, que você venha ser iluminado pela fé no Senhor e que tenha uma vida plena, digna e próspera de momentos espirituais com Deus e não de meninices como a igreja de Gálatas estava. Versículo 12, irmãos, rogo-vos que sejais como eu, pois também eu sou como vós, e nada me ofendeste. Paulo está falando, olha, o grande líder leva o povo a ser um exemplo, não ser idolatrado. Meu maior orgulho um dia é que algumas pessoas aqui da Igreja Batista Alfa e Ômega possam se espelhar em mim, mas não que eu não seja tangível. Isso é soberba. O pastor, o presbítero, o apóstolo, todos nós somos iguais, choramos, clamamos, cada um com a sua responsabilidade, cada um com suas lutas, cada um com seus medos, cada um com sua falta de fé em um determinado momento, mas todos nós temos algo em comum. Nós somos protegidos pelo Senhor. Versículo 13. Nada me ofendeste. Eu vou parar por aqui, tá bom? Que aí na próxima semana ou na próxima quarta-feira a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Gálatas, amém? Que Deus fale melhor ao seu coração, que o Senhor com misericórdia, graça e compaixão venha ser o Senhor da tua vida, amém? Eu quero orar por você. Bendito Deus, eterno Pai, muito obrigado por tudo, pela bondade, generosidade, que o Senhor venha ser o nosso Deus. Leva-nos em paz, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho e a doce comunhão do Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Fique em paz.